Seu nome completo, por favor. Marcos Antônio Nunes Silva. O senhor é brasileiro, seu estado civil, senhor Marcos. Brasileiro, casado, Profissão? administrador. O seu endereço completo, por gentileza. É Rua Santo Inácio de Loyola, Olho d'Água, número 12. Perfeito. O senhor está há quanto tempo na empresa? Eu estou desde 2008. Desde 2008. Desde esse período, qual é a função que o senhor exerce? Hoje eu estou como gerente da unidade, gerente de operações. E antes? Antes eu era coordenador de operações. O senhor sempre trabalhou, então, na área de operações? Sim. Sempre nessa área. O que significa a área de operações? O senhor pode explicar para mim? A área de operações, eu conduzo compras, financeiro, patrimônio, obras, manutenções, da DRE da unidade. Limpeza? Sim, os terceirizados, limpeza, ar-condicionado. Entendi. Portaria, segurança, estacionamento. Ou seja, enfim. E existem empresas terceirizadas lá? Sim. Ou existiam empresas terceirizadas? Sim. Quando o senhor ingressou, o senhor se recorda das empresas terceirizadas que tinha? Quando eu ingressei, não. Não? Não, quando eu entrei em 2008, eu era TI. Eu era de um outro departamento. Aí eu fui crescendo gradativamente. Quando o senhor chegou na coordenação de operações, o senhor se lembra das empresas? Sim, sim. Quais eram as empresas terceirizadas? Era a empresa Universo, RJ Refrigeração, VIP Segurança, e aí temos a D&D Park. Certo. Vamos nos focar na empresa Universo. Perfeito. Qual era a função da empresa Universo? Era limpeza predial, jardinagem, e teve um período também que assumiu questão de portaria e estacionamento. Que período foi esse? Em 2015, 16. 2015, 2016. Como é que funcionava? Qual era a sistemática da prestação de serviço da Universo? Todo mês, todo ano, fazia um contrato novo ou tinha um contrato mãe e apresentava uma proposta? Como é que funcionava? Contrato mãe. Existia um contrato. Sim. Vou contar um pouco o contexto histórico, só para você entender. Que em 2012, quando a Pitágoras adquiriu a Fama, a empresa Universo já existia dentro da Fama, né? Já como prestador de serviço. Então, esse contrato continuou. Tá? E aí era feito à base de propostas. Então, quando surgia um novo serviço, ela apresentava a proposta. Então, via de regra, essa proposta era apresentada quando? No começo do ano? Acho que semestral. Semestral. Via de regra era semestral. Tá. E essa proposta, ela tinha que ter como base o contrato mãe? Ou ela podia ser uma proposta aleatória? Ela era aleatória. Ela não era vinculada ao contrato mãe? Não tinha nenhuma vinculação? Não. Se não havia nenhuma vinculação entre o contrato mãe e a proposta, com base em que essas propostas eram feitas? Qual era o suporte contratual dessas propostas se não havia vinculação com o contrato mãe? O contrato mãe, ele dizia a quantidade de pessoas que tinha. Não, o contrato mãe dizia regras específicas. Regras específicas do Essas regras específicas, ela não estava obrigada a cumprir a Universo? Sim, as regras sim, mas a prestação de serviço era diferente. Perfeito, mas as regras sim. A regra, por exemplo, do dissídio, do percentual do dissídio que está no contrato mãe. Tá? A proposta, ela contemplava essa? Sim. Contemplava. Tá certo. Quando houve uma comunicação em 2015 da redução de 10% dos valores que foram praticados, 2016, da redução de 10% dos valores que foram praticados em 2015, você tem conhecimento desse fato? Sim. Por que foi que aconteceu isso? O corporativo entrou em contato com ela, né, para negociar a questão que nesse ano específico ela não ia receber o dissídio, se eu não me engano. Perfeito. É o dissídio. E houve alteração contratual, ou assim, formal, nesse caso específico? Não entendi. Você pode repetir? Muito simples. O contrato mãe previa o dissídio. Sim. Neste ano, o senhor me acabou de dizer que
o operacional, o nome lá que vocês dão, Uhum. entrou em contato com ela para que não... Que não passasse esse dissídio. Exatamente. Aí minha pergunta é, houve alguma alteração No contrato mãe? Não, no contrato? não teve. Então isso foi só Foi troca de e-mail Troca e de acho que e-mail. por ligação. por ligação, por ou seja, telefone. não houve alteração contratual. Isso. Uhum. Doutor, pode deixar aqui? Uhum. Só você fazer isso na vida. Se não fizer isso, meu feito, vou fazer o quê? Então, perfeito. Então, já cheguei nesse primeiro ponto. Perfeito, excelência. Houve, nesse e-mail, que ele é de 20 de janeiro, Uhum. e foi passado pela Michele, Uhum. dizendo que a causa era o FIES. Né? Não havia tido repasse do FIES, é o seguinte. O senhor chegou a verificar se ela aceitou essa redução? Sim. Ela impôs alguma condição para aceitar essa redução? Não. Ela aceitou acho que por e-mail também. Aceitou não foi através de telefone na sua sala? Ela ligou. E houve algum acordo verbal de que quando fosse restabelecido o FIES, os valores seriam restabelecidos? Não me recordo, excelência. O senhor não se mas esse telefonema foi na sua sala? Foi, sim. E o senhor não se recorda desse detalhe? Não me recordo. Perfeito. Porque assim, eu fiz a ligação, ligou, Certo, mas entendi. eles ligaram e falaram entre eles. E em algum momento, depois dessa primeira ligação, da qual o senhor não se recorda, Uhum. ela cobrou o senhor essa complementação do que estava sendo... Cobrou várias vezes. Cobrou várias Uhum. vezes? O senhor pode me explicar o que ela cobrava? Como é que ela cobrava? Então, ela pedia para rever a questão do dissídio, né? Que Uhum. estava impactando na operação dela, Sim. que ela não conseguia manter os acordos que ela tinha firmado. Sim. E aí, por diversas vezes, a gente tentou fazer esse contato para rever a questão dos valores contratuais dela. Sim. E isto, qual era a resposta da administração? Mantia o que foi feito de inicial. Mas o que foi feito inicial De foi inici- no contrato. Não, de inicial que eu digo a parte da troca de e-mails e da ligação. Ah, Permanecia sem o dissídio. Então, mas o senhor, então, de qualquer forma, o senhor interviu. Sim. Tá? E o senhor acompanhou. E o serviço chegou a cair? Não, ao meu ver, não. Eles manteram a prestação até a data que saiu. Manter o mesmo patamar. Sim. Perfeito, entendi. A empresa cresceu. Sim. Ah, que bom, né? E foi criado um Um prédio novo bloco. Novo bloco. Que prestava serviço nesse novo bloco? Quem prestou foi a empresa Universo. Foi feito um contrato específico para a prestação desse serviço? Uma minuta, uma proposta. Uma proposta Aham. específica? Aí sim, existiu o contrato matriz, e quando eu vi a necessidade de um novo serviço, é apresentada a mas houve proposta. uma proposta específica desse novo, para Sim. o novo bloco? Sim. O senhor foi juntada essa proposta específica na contestação? O senhor tem essa proposta específica? Eu acredito que não foi juntado, né? Não foi juntado. Uhum. Né? Mas tem Tem uma proposta específica. Que não é esta que está aqui nos autos. O senhor não conhece, né? Eu vou dar para o senhor ver. De repente. Mas enquanto eu procuro aqui. E eu observei aqui pelas notas fiscais que no ano de 2016 não houve acréscimo de valores. Uhum. Né? Não houve acréscimo de valores em relação a 2015. O senhor concorda? O senhor Não. Talvez eu estou me confundindo. Essa proposta do novo bloco não teve. Não teve. Teve um aumento tá. na questão na proposta para portaria e segurança. Tá. Mas Estacionamento. Mas isso em relação, mas não em relação a 2015. 2015 foi os mesmos patamares. Ficou o mesmo valor, mantido o E mesmo o valor. novo bloco, ele inaugurou quando? Ele foi incorporado nesse mesmo valor já existente. Sem proposta. Então o novo bloco foi incorporado no mesmo valor existente. Isso. Então, só para eu entender, houve uma redução de pagamento e incorporação do novo bloco. Uhum. Então, é isso? Isso. O senhor pode me explicar? Basicamente isso mesmo que aconteceu, né? Como? Teve o acréscimo de novas salas. Certo. E aí, quando
foi feito. E a redução quando dos valores? O acordo do Denis, a Michele, naquele ano, de tirar o repasse do ISS, né, que é da convenção coletiva, e, além disso, eles teriam que assumir também um novo bloco. O senhor tem condições de me dizer qual foi o percentual de redução? Ou seja, melhor, o percentual que deixou de ser repassado, né? Ah, não sei. Não sabe. Tá bom. Que a convenção daquele ano, não lembro mais. Não lembro mais. Foi. O senhor não tem condições de dar essa informação, né? Não tem. Com precisão, não sei te dizer. E por que o contrato foi rescindido? Houve alguma falta contratual? Não, a mantenedora fechou um contrato nacional com uma outra empresa que atenderia o Norte e o Nordeste. Então, eles fecharam um pacote com uma empresa. Perfeito, uma outra empresa. Entendi. E na rescisão, chegaram a negociar a diferença desse preço? Não. Eu estou satisfeito, doutor. Perguntas? Sim. Pois não. Excelência, o preposto falou bastante a respeito da redução do dissídio integral de 2016. Eu queria saber a respeito da redução da taxa administrativa de 10% e lucro empresarial de 5%, de que forma isso foi comunicado que seria reduzido das propostas que foram apresentadas? Foi na mesma tratativa de e-mail que a empresa teve com a Michele e com o Denis. Mas esse e-mail trata a respeito de dissídio, repasse de ISS, como foi dito, mas não fala a respeito de taxa administrativa de 10% e lucro empresarial. De que forma teve algum outro termo? Porque nesse e-mail específico não existe essa especificação. Queria saber por que nos pagamentos futuros essas taxas foram reduzidas. Se houve algum documento específico para essas taxas? Não teve documento. Foi também via Denis e Michele que foi acordado entre eles, com a empresa Universo. Mas o que o doutor quer saber, de forma objetiva, por favor, se houve algum documento escrito ou se isso foi oral. É isso que o doutor Perfeito. Verbal. Foi verbal. Verbal. Gostaria de saber a respeito, porque a justificativa para a redução foi problemas financeiros, mas se houve redução em outros contratos de prestadores de serviço nas IES, nesse período de 2016 também, e o que justificaria também a criação de um novo bloco devido a um problema financeiro da IES e um novo bloco em 2016, ambos tudo em 2016. Apresentaram um problema financeiro em 2016 e no mesmo ano foi inaugurado um bloco de uma estrutura gigantesca. De que forma essas informações, Excelência, eu queria saber, elas se comunicam para que de fato a empresa estava passando por problema financeiro? Você entendeu, né? Sim. Aconteceu em 2015 e 2016, o repasse de FIES mesmo aconteceu que muitas instituições não receberam, ou tiveram um prazo longo para receber o repasse, e sobre a redução das outras empresas também tivemos. Na portaria, na segurança, a empresa também foi trocada. Tá. E o bloco foi feito, tivemos alguns problemas também de obra com empresas, e acaba que interferiu também no financeiro da unidade. Okay. Eu queria só que, por gentileza, você esclarecesse quando você disse que algumas empresas demoraram a receber repasses. Instituições, as outras instituições que também trabalham com FIES. Teve o problema, sim, do FIES. Então, o FIES teve esse repasse para a empresa? Sim, o repasse ele é feito semestral. Então, aconteceu nesse ano, onde estava tendo redução de bolsas, de programa do FIES, que não chegou o repasse para a faculdade. Demorou um longo período. Então, o nosso maior caixa na unidade 85% dos alunos são FIES, entendeu? E alguns outros são financiamento próprio da instituição. Mas, doutor, e o FIES foi restabelecido o repasse quando? Acredito que agora, ano passado, que voltou a estabilizar. Em 2016 não foi feito o repasse do FIES? Foi feito, mas não com o prazo que era feito semestral. Foi feito quando? Foi feito, acho que um ano depois. Nos autos, em documento 15 e 16, a autora comunicou
ambas as requeridas a respeito dos serviços prestados no novo bloco, Uhum. inclusive com a cobrança. Tem ciência desses documentos? Tem. Então não foi Perfeito. só verbal. Uhum. Tem esses Tem, documentos. tem E sim. foi pago esse valor? Não, a empresa enviou uma solicitação para a direção requerendo um aumento na prestação de serviço. Foi pago? Não foi aceito o que foi pedido. Entendeu? Ok. Isso relacionado à primeira requerida fama. A comunicação de rescisão contratual feita pelas ambas as requeridas, a notificação diz rescisão de contrato verbal. Mas, como é de conhecimento, existia o contrato escrito. Uhum. Essa notificação de rescisão de contrato verbal é de que contrato? Você pode repetir, por favor? Nos autos existe o documento específico da rescisão contratual. Uhum. Diz notificação de rescisão contratual verbal. Mas Sim. sabe-se que desde 2003 a autora possui um contrato escrito com as requeridas. Uhum. Essa rescisão contratual verbal diz respeito a que contrato? Esse contrato matriz. Mas o contrato é escrito. Assim, eu não sei te explicar o porquê que está lá verbal. Que foi uma surpresa também quando chegou esse documento da matriz da nossa mantenedora. Né? Veio realmente com o termo verbal. Contrato Não de houve rescisão. outro documento de rescisão contratual escrito desse contrato? Além não. Só existe esse documento como quebra de contrato. A empresa Universo, ela prestava serviço tanto na Fama Uhum. quanto na Pitágoras Coama. Sim. É tudo junto? É tudo junto. Não, São em os bairros prédios. diferentes. Não, são prédios diferentes. Em 2011, quando a Croton comprou a Fama e passaram a participar do mesmo grupo econômico Pitágoras, sabe me informar em que ano a empresa Universo foi solicitada para prestar serviço na unidade Pitágoras Coama? Eu acredito que foi em 2014, 2015, por aí, né? Foi nesse meados de 2015, 2014. 2015, 14. Foi, eu lembro. Tu eras coordenador de operação das duas unidades? Das duas unidades. Respondia pelas duas Sim. unidades. Sabe especificar quais os serviços que a empresa Universo prestava na unidade Pitágoras Coama? Na Coama ela tinha portaria, estacionamento e limpeza. Ok. O contrato, ele não estabelece em si a respeito de portaria, auxiliar de estacionamento, mas como já isso é um fato incontroverso, que ela prestou serviço nesse sentido, esse contrato foi verbal a respeito desses serviços prestados? Não, nesse contrato, tem o contrato matriz, foi feita uma proposta. Essa proposta é validada pela direção da unidade. Essa proposta sim. se referia ao quê? A esta prestação de serviço. A esse tipo específico de serviço. Isso, portaria, segurança e limpeza. E essa nova proposta estabelecia um novo valor a ser pago por esses serviços? Tinha um valor. Ou estava incluído no contrato passado? Não, era um novo valor, uma nova prestação de serviço. Então, ele eram dois serviços, então. Um do contrato, só para eu entender. Um do A contrato proposta era escrito- única, doutor. A proposta é que fazia distinção. É isso que ele está ok. querendo dizer. Ok. Prossiga. Tá. Se tens conhecimento de que após a formulação da proposta, que era apresentada geralmente no final de um ano e início do outro a ser prestado, se você tem conhecimento de que o contrato estabelecia o reajuste da proposta, quando a convenção ou acordo coletivo, ele... Já foi perguntado. Anual. Está gravado. Vamos lá. Vamos ser objetivos. Ok. Sem mais. Perfeito. Pois não, Zô? Pois não?
Uma única dúvida só. Pois O senhor falou em relação a novo bloco, unidade Coama. Eu tenho uma simples dúvida. diga. Em relação a essas contratações, o senhor fazia diretamente com a empresa Universo e como eram feitas essas novas contratações? Eram através de propostas e validadas pela central em São Paulo? Como é que se dava como é que era o trâmite burocrático disso? Só essa dúvida que eu tenho. Tá, o contrato a gente não mexeu no contrato matriz. Não, Então, quando eu digo surgiu em relação novo às serviço, digo em relação às propostas. O senhor me disse que era uma apresentada proposta. Por exemplo, o senhor disse que tinha um novo bloco construído e que esse novo bloco a empresa Universo assumiu. E que, paralelamente, a Pitágoras Coama, que é longe da do Turu, foi assumida em parte os mesmos serviços pelo Universo. Sim. Eu quero só entender como é que o senhor tratava isso. Era de boca, tinha um documento, tinha uma nova proposta que era validada? Ela é uma nova proposta, ela apresentou uma nova proposta para assumir aquele prédio, com portaria, estacionamento e limpeza do prédio. Então, ela trouxe a apresentação dela, da proposta dela, de quanto ela cobraria para fazer aquele serviço, quantas pessoas ia ter naquele contrato, e logo pegava aquilo ali e ia levado para a direção da instituição, onde era assinado e aprovado. Aquele novo serviço era uma nova proposta, independente daquela apresentada em janeiro, que compreendia apenas o serviço normal contratado desde 2003, que estava embasado pelo contrato matriz, certo? Fechou. Obrigado, senhor.